Não podes perder isso. Quando você se sente frustrado que seu gerente nacional possa conseguir qualquer coisa correta, apenas pense em si mesmo. Pelo menos, eu não sou inglês, porque algumas das coisas que Garret Soltati faz, ninguém pode explicar. Olha, você conhece o Jamal Musiala, certo? O homem de 21 anos alemão que pode ser o melhor jogador do planeta agora. O homem com 58 contribuições de gols nas últimas 2 séries. Bem, ele não é tão alemão. Na verdade, ele jogou para os ingleses sob 15, 16, 17, 21, você chama isso. 23 jogos em total, enquanto só apareceu para a Alemanha 2 vezes. Apenas há 4 anos, o diretor do programa de jovens da Alemanha declarou a derrota, aceitando que Jamal tinha claramente sinalizado que ele via seu futuro com o time nacional inglês. Garret Soltati tinha uma chance de gol aberta. Ele só tinha que fazer um par de chamadas, trazer o garoto para um jogo mais amigável, e foi tudo over. Mas, de alguma forma, apenas 6 meses depois, quando a Inglaterra tinha que enfrentar a Alemanha para o round de 16 dos Euros de 2020, Musiala estava no outro lado da pista. E, antes de você me dizer que ninguém poderia ser certo que Musiala viria a ser tão bom, seja real por um segundo. Há muito poucos jovens talentos que obviamente estão destinados à grandeza como esse garoto. Seu próprio pai era um jogador de futebol em Nigéria. À idade de 5, ele se juntou a sua clube de jovens locais, ainda em Alemanha, e quebrou o marco de 100 gols na primeira temporada. Depois de seu próprio treinador acadêmico, o garoto saiu de casa, ganhando 5 ou 10 gols em um jogo. Quer dizer, naquela época, ele ainda estava tão jovem e naiva, que a maior preocupação do seu treinador era que ele tivesse que parar de celebrar os gols da outra equipe. E, ainda assim, eles tinham que acelerá-lo por 2 anos, porque a idade do garoto não tinha chance. Apenas 2 anos depois, sua mãe o trouxe para a Inglaterra em um programa de intercâmbio universitário de 4 meses. E, com o garoto sendo tão louco sobre futebol, depois de apenas alguns dias sem encontrar um time, seus pais legitimamente caminharam direto para Southampton. E de alguma forma, quando eles saíram, o garoto tinha sido convidado para estar nessa coisa de campainha de verão que a clube estava organizando. Musiala nem mesmo falava uma palavra de inglês, mas, mesmo com a qualidade de Levi Caldwell, já no mesmo programa, só demorou alguns dias antes de todos perceberem que ele era o garoto mais talentoso do bloco, antes de seu próprio treinador começar a chamá-lo de especial, e antes de os escutadores serem convidados. Na verdade, de acordo com aquele mesmo treinador, a primeira vez que um escutador vinha, não poderia ter ficado melhor. Jamal ganhou 6 minutos no início das 10 minutos, e então, com uma brincadeira, começou a tentar ajudar todos os seus parceiros. Ao final do jogo, ele estava muito assustado de ter perdido um deles. Uma semana depois, Southampton já o trouxeram para um jogo de teste, e, até então, Musiala seguiu ganhando mais de 10 gols no espaço de 1 hora ou mais. Daqui em diante, a missão da clube foi tentar esconder o garoto o suficiente tempo para convencê-lo de assinar um contrato de jovens de longo prazo. Mas, apenas algumas semanas depois, havia Chelsea e Arsenal no campo. Tudo isso era suposto ser apenas um descanso de 4 meses enquanto sua mãe conseguia algum trabalho universitário feito, e agora seus telefones não paravam de rir. Em suas próprias palavras, nós não podíamos acreditar nisso. Nós estávamos simplesmente surpreendidos. Quando Jamal ouviu que a Chelsea estava convidando-o para dar uma visita à academia deles, ele começou a chorar. Para ele, foi uma enorme honra apenas ser convidado. De repente, o garoto estava treinando em Cobham, apenas alguns pixeles de longe daqueles de Drogba e Lampard. Obviamente, Southampton tinha completamente perdido a corrida. Ele até conseguiu encontrar seu ex-coach, desesperadamente perguntando a todos no Facebook como eles poderiam se juntar à corrida. Ele conseguiu convencer o garoto a se assinar para eles, mas antes de qualquer time conseguir fazer isso, o programa de intercâmbio da sua mãe acabou e agora eles tinham que voltar à Alemanha. Mas, realmente, você acha que havia qualquer chance de que a Chelsea deixasse tudo isso? Mais de 1 ano e meio depois, a família já estava se movendo permanentemente para Londres. Como a mãe disse,
é um passo para o desconhecido. Nós definitivamente pacamos nossas bolsas com sentimentos misturados. Você nunca sabe como as coisas vão se tornar, se Jamal vai se encaixar, se você gosta da escola. Mas, bem, eu sei que é fácil dizer agora, mas eu acho que tudo acabou bem. Antes de você saber, Musiala estava viajando em toda a Europa com um clube, ou jogando em futebol em Polônia, tomando prêmios de top socorrer em Madrid, ou, a um ponto, impressionando tanto em um torneio belga que ele e seus parceiros foram convidados para Downing Street para se encontrar com o primeiro-ministro. Lembre-se, esse garoto ainda estava na escola primária naquela época. Falando nisso, Musiala era o que eles chamam de um púlpito modelo, o tipo de garoto que se assinou para qualquer extracurricular que ele pudesse encontrar. Ele estava no clube de chess, praticava artes marciais. E, deixe-me dizer, ele era impressionantemente bom em eles. Mas, claro, ele também tinha que se juntar à equipe de futebol da escola. E isso era meio que fantástico, porque, com eles lá, eles estavam chegando na final de cada ano da FL Kids Cup, o que não é uma pequena feita. Não só estavam lá mais de 1000 escolas correndo, mas quem fez isso foi o parceiro de um clube primário. O que significa que, por um lado, há fotos de Musiala correndo, quebrando os ombros em um kit de Fulham. E, por outro lado, bem, a primeira vez que ele ganhou, ele fez isso ao jogar no Enfield, recebendo os top scorers e jogadores do torneio de futebol, por Jordan Anderson e Dirk Kuyt. E, no ano depois disso, ficou mais divertido. A final foi no Wembley, e quando Jamal Musiala chegou lá, ele olhou para o professor de PE no olho, perguntou-lhe quais jogadores jogavam hat-tricks naquele estádio e disse-lhe: bem, eu vou jogar um também. E, não só ele foi lá e jogou 4, mas ele fez isso com Garret Soutat assistindo das escadas. Na verdade, uma vez que eles ganharam, a recompensa foi uma sessão de treinamento com ele. O homem tinha sido ciente da existência de Musiala desde que ele tinha 10 anos, e ele ainda conseguiu atirar na oportunidade de chamá-lo. Mas, sem importância, mesmo que Soutat não pudesse encontrar um talento se ele o chupasse no rosto, todos os outros pareciam bem cientes de que esse garoto era um normal. Você vai entender o que eu quero dizer em breve. O ponto é que, com os 13 anos, Musiala agora é capaz de chamar-se para a Inglaterra, e tendo apenas ganhado 50 gols em uma única temporada com os jogadores de 15 anos, eu acho que eles perceberam que poderia ser útil para os seus próprios jogadores de 15 anos, então eles o chamaram e ele ganhou em seu debut. Um ano depois, eles o chamaram novamente e ele abriu seu jogo contra as Nações Unidas, jogando casualmente um truque de capa no início de 30 minutos, antes de celebrar com o dedo para a floresta ao lado de seu companheiro, um pequeno garoto chamado Jude Bellingham, o que lhe deu o suficiente atenção que o time nacional alemão começou a chamar, mas no próximo ano, uma vez que Musiala realmente o tentou, ele foi e jogou 2 gols de volta em seu próprio país, mas o quanto ele se sentiu honrado de tê-lo convidado, ele se sentiu como um exilado. A Inglaterra realmente se tornou sua casa, então ele voltou, mas havia um problema. 3 anos antes, 51% da população inglesa votou em favor de deixar a União Europeia, e com todos, ao mesmo tempo, sendo convencidos de que março de 2019 seria o dia em que o Brexit finalmente aconteceria, os pais imigrantes de Musiala começaram a se sentir menos e menos confortáveis com a situação deles, e logo depois, aconteceu. Bayern Munich, o maior clube na Alemanha, o que Musiala apoiava desde criança, tinha sido escuteado por ninguém além de Callum Hudson-Odoi, que, como acabei de mencionar, não só jogava no mesmo clube como Musiala, mas também foi à mesma escola, apenas 2 graus acima. Bayern Munich. O momento em que ele chegou, ele foi de novo tratado como uma estrela. Seu novo treinador, nada além de Miroslav Klose, lhe deu a camisa número 10 e o tirou direto para seu próprio time, apesar do fato de ser o jogador mais jovem lá. Na sua primeira sessão de treinamento, todo mundo no clube estava assistindo e, embora, esta vez as coisas começaram um pouco lentamente, pois ele ainda estava se recuperando de quebrar o joelho na escola, logo antes de fazer a mudança. Uma vez que ele conseguiu um jogo, como sempre, ele entrou com um golo e apenas 11 jogos depois, já com 6 gols e 2 assistentes, eles o empurraram para os menores de 19 anos, mas até isso não durou muito tempo. Em fevereiro de 2020, apenas 8 meses depois de seu retorno à Alemanha,
Jamal Musiala foi convidado para treinamento com o primeiro time, com o gerente Hansi Flick. E mesmo com a pandemia entrando entre seu progresso e forçando a liga a suspender o futebol por 2 meses, em junho, na segunda e última partida da temporada, Musiala foi dado seu debut. Foi apenas 2 minutos contra o Freiburg, mas fez o jogador mais jovem na história do Bundesliga e chegou na hora de ele coletar o troféu também, embora em breve isso não parecia tão impressionante. Com a pandemia forçando o UEFA a atrasar a Liga dos Campeões e torná-lo em um torneio de verão, Flick chamou Musiala, que então seguiu para sentar no palco para 2 dos jogos que os levaram para a final, coletando uma medalha, uma vez que Bayern ganhou a competição. Depois de 2 minutos de futebol no primeiro ano, Musiala era um campeão europeu e na próxima temporada, após apenas 8 mais minutos no palco, Musiala ganhou o jogo de abertura da liga para derrubar o recorde do jogador mais jovem da história do país, bem fora das mãos do legendário Roque Santa Cruz. E foi aí que começou o drama. Não importa o quanto seus companheiros alemães o derrubaram, dizendo a Musiala de vez em vez que deveria derrubar a Inglaterra e representar a Alemanha em vez disso, naquele ano, ele continuou seu debut para a Inglaterra, levando a Associação de Futebol Alemã a anunciar que eles haviam parado de persegui-lo. Desejou-lhes o melhor de sua carreira esportiva e aceitou sua decisão. O que poderia ter sido verdade, exceto por um homem, Joachim Löw. Nos próximos meses, Musiala continuou fazendo o mais difícil para Löw lidar com o fato de que ele apenas perdia um talento como ele e, em dezembro, com Bayern já traindo um gol atrás de Leipzig, apenas 25 minutos antes do jogo, Javi Martinez caiu no chão, ferido, e o ESP foi substituído. Para isso, Hansi Flick decidiu que era hora de Musiala ganhar mais de uma quarta de hora de tempo de jogo por jogo. E, 10 minutos depois, ele pegou um do lado de fora do boxe para fechar o jogo e começou um jogo que colocou o Bayern em frente, enquanto o anunciador do estádio gritava no microfone, "Eu não acredito". No final do jogo, Löw não resistiu a dar outra chamada a Musiala e, em fevereiro, com um garoto chegando de idade e assinando seu primeiro contrato profissional com Bayern, Löw e Bierhoff foram para Munique para se encontrar e, em palavras de Musiala, eles estavam muito interessados em mim pessoalmente, queriam me conhecer como uma pessoa. Eu estava impressionado pelo jeito como eles trabalhavam e analisavam meu estilo de jogo. No final, mesmo se não fosse uma decisão fácil, eu apenas ouvi meu sentimento de cabeça, o que significa que, apesar de insistir que a Inglaterra ainda estava em casa, Musiala admitiu que até então seu alemão não era perfeito. O mesmo garoto que, apenas alguns anos atrás, capturou seus companheiros ingleses em um jogo contra a Alemanha, agora anunciou que iria representar os bavarianos em vez. No próximo mês, ele já estava debutando nos qualificadores da Copa do Mundo, tornando-se o mais jovem alemão a jogar para a equipe nacional desde Uwe Seeler. Enquanto isso, apesar do fato de que até mesmo o gerente da equipe nacional da Nigéria tinha se assegurado de se encontrar com ele na mesma época, em um esforço de última estrada para que ele o representasse para o país de seu pai, quando Soltati foi perguntado sobre isso, não só admitiu que a última vez que se encontrou com ele foi bem atrás na Copa dos Filhos da NFL, quando Musiala tinha 10 anos, mas ele actuou como se não tivesse feito nada, infelizmente para ele, uma vez que eles se encontraram na Eurostrip, ele disse que não tinha feito nada, mas que ele 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 não tinha feito nada, e alguns meses depois, a Inglaterra conseguiu ganhar, mas, bem, Musiala só jogou 1 minuto naquele jogo, o que claramente não iria acontecer por muito mais tempo. Depois desse exílio dramático, Löw got the second Flick took over, enquanto Nagelsmann tomou o seu lugar na Bayern, o que significa que, em uma moção, Musiala agora tinha gerentes que estavam dispostos a betarem ele para o clube e o país, então as coisas se espalharam mais uma vez. Depois desse exílio dramático, Löw got the second Flick took over, enquanto Nagelsmann tomou o seu lugar na Eurostrip, o que significa que, em uma moção, Musiala agora tinha gerentes que estavam dispostos a betarem ele para o clube e o país, então as coisas se espalharam mais uma vez. Depois que a Alemanha chocou o mundo, indo com a derrota para o Japão, Musiala apareceu contra a Espanha, assistindo a sua única meta e completando um recorde de torneios, 9 dribles em um só jogo, precisamente enquanto se levantava contra Gavi e Pedri, os 2 jogadores que o derrotaram para o Golden Boy Award, levando o vencedor de Ballon d'Or, Lothar Matthaus, a afirmar em uma transmissão internacional que Musiala pode ser o Messi do futuro.
o que parecia quase como um forechaduvim, quando, no próximo jogo, o 19 anos caiu na segunda maior performance de drible na história do mundo, criando 3 chances, atingindo o posto 2 vezes, mas, além disso, permitindo ao seu ancestro nigeriano que ele se despedisse e chegar em 2 dribles, que quebrou o recorde de JJ Kocha, o mais completado em um só jogo. Para alguma perspectiva, uma vez que a fase do grupo estava feita, ele completou mais de 2 vezes os dribles que o Messi, de fato, quase mais de 2 vezes que qualquer outro jogador no torneio. Não se esqueça que todos no Twitter estavam rindo dele, comparando com o Messi mais uma vez. Se a Alemanha não tivesse sido derrubada, eu acho que Enzo Fernandes não teria tido chance de ir contra o Musiala para o jogador do jogo do terminal. Ele tinha desempenhado todo mundo tão muito, afavotou o 19 anos como jogador da equipe nacional do ano, e com uma grande margem. Sem importância se isso não era o suficiente, então o Musiala trouxe seu jogo para um novo nível, descer um balanço perfeito de 16 gols e 16 assistências em apenas 3.000 minutos, fechando o ano com um ganhador de jogo de 89 minutos no último jogo da semana. Depois de ver o jogo como um jogo com super cavô, vamos falar sobre sensor. E Ieslava faz muito bem no campeonato, vamos falar sobre o lado de dentro da equipe nacional da Justiça, que não é um jogo para conseguir gols. Não se esqueçam de curtir o vídeo se você gostou do vídeo que eu fiz para o canal. Então se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos se você estiver inscrito para ganhar um vídeo. Mesmo que isso ganhasse uma nominação para o Ballon d'Or, ele ainda perdeu a Golden Boy, de novo, esta vez para Jude Bellingham. Mas agora, 6 meses depois, com a Inglaterra lutando pelos Euros, Musiala ganhou em todos os jogos até agora, e se parcerizou com Florian Wirtz para fazer a Alemanha, nos olhos de alguns, os favoritos para assumir o título. E eu já posso ver ele tomando o prêmio do jogador do turnê, com Bellingham assistindo de casa, e uma coisa é certa, escolher a Alemanha sobre a Inglaterra está parecendo uma decisão melhor cada dia. Se inscrevam no canal, ative o sininho e não se esqueçam de mandar para todo mundo também que esse ano tem bastante vídeo.